Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Bruna Mazzulo, eu sou terapeuta integrativa, sou doula, educadora perinatal e terapeuta em ginecologia natural. E hoje é um dia simbólico, né? Muito representativo para a área da saúde da mulher, que é o meu foco de atuação profissional e atuação pessoal e de militância também. E hoje foi instituído, dia 28 de maio, como Dia Internacional da Higiene Menstrual. E por que a gente fala disso? Porque essa importância de se determinar um dia para isso, né? Esse dia ele foi determinado, né, ele foi instituído por uma ONG alemã no ano de 2014, chamada Wash United. E essa ONG, ela partiu do pressuposto da observação, né, através do estudo em parceria com outras ONGs em 50 países, mais de 420 organizações não governamentais, né, em 50 países, que observaram que na grande maioria dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a maioria das mulheres em vida de período menstrual, ou seja, a partir da primeira menstruação, que é a menarca, até a última menstruação, né, que determina ali a menopausa, elas tinham várias restrições sociais, de educação, profissional. Elas tinham não, elas têm, por conta do período da menstruação. E por que isso acontece? Então, isso foi observado pelo estudo dessas organizações não governamentais, que se dá por alguns aspectos, como, por exemplo, o silêncio em torno da menstruação, que é um processo fisiológico natural do ser feminino, né? Então, existe uma falta de comunicação, de informação a respeito disso. A falta também de acesso básico a instalações sanitárias, né? Para que essas mulheres elas tenham essa possibilidade de higienização básica nesse período menstrual, né? De forma comum. E também vocês vão achar estranho isso, mas até assustador se a gente parar para pensar, mas a falta de acesso a formas de métodos de absorvente, né? Métodos delas absorverem aquela menstruação, de absorventes higiênicos. E como eu vinha falando, isso sem dúvida vai estar relacionado diretamente, né, ao processo de afetar a autoestima dessas mulheres, dessas meninas e dessas mulheres, a saúde, né, e também a educação. E para trazer mais alguns dados a vocês, eu vou trazer informações coletadas pela Unesco, onde se sabe que 1 em cada 10 meninas e mulheres no continente africano, durante o período menstrual, elas vão faltar às aulas. Então vejam que coisa grave para o processo educacional, social dessa parcela da sociedade, né, do lado feminino. Na zona rural do Nepal também, as meninas e as mulheres que se encontram no período menstrual, elas são forçadas a dormir em galpões separados do resto da comunidade. E na Índia, cerca de 80% das mulheres, vejam que percentual altíssimo, 80% das mulheres em período menstrual, elas não têm acesso a absorvente, né? O máximo que elas conseguem ter é acesso a algum pano gasto para utilizarem como medida de absorção desse seu sangue menstrual. Então, com foco nesse cuidado, nesse dia de prevenção dessa higiene, o que eu queria trazer para vocês era que realmente a gente precisa conversar mais abertamente, a gente precisa falar mais sobre a menstruação, espalhar mais informação sobre isso, quebrar tabus. Uma outra experiência que eu queria trazer para vocês aqui hoje foi um trabalho, uma pesquisa que eu fiz com mais de 10 mulheres a respeito de como elas receberam, né, a percepção que elas tiveram socialmente, fisicamente, emocionalmente dessa primeira menstruação, né, que foi a menarca. Então eu fiz esse estudo para saber com elas como é que foi
essa forma de receber esse período para elas. E, gente, acreditem que a grande maioria me trouxe relatos que, de forma muito empática, eu me senti em algumas falas no lugar delas, mas muitas trouxeram medo, tristeza, um processo de negação. Muitas afirmaram trazer nesse primeiro período muita dor física e dor emocional, ausência de informação. Muitas apresentaram, né, esse relato de que não faziam ideia do que era a menstruação. Ouviram a fala de que agora você se tornou mocinha. O que é se tornar mocinha? Qual é a representatividade disso numa menina de 10, 12, 14 anos? Né? Como a gente lida de forma tão estranha, como ainda é um tabu a gente falar sobre a menstruação, sobre a fertilidade feminina, sobre o processo de agora você é mocinha e você tem que ter cuidado porque agora você pode engravidar, você perder a virgindade também é um tabu. Então a gente precisa ressignificar muito, a gente precisa olhar muito para os nossos conceitos, para a forma de acolher as mulheres, acolher as meninas, acolher os nossos ciclos. Então eu queria muito trazer isso para vocês hoje. E como dica final, eu vou deixar para vocês a indicação de um documentário que ganhou o Oscar em 2018 como o melhor documentário de curta-metragem. Ele se chama Absorvendo o Tabu, né, na forma traduzida dele para o português, e ele tem disponível na Netflix. Então a abordagem desse documentário é muito interessante porque ele acompanha o cotidiano de uma comunidade rural na Índia chamada Harpur, eu acho que é Harpur, onde é institucionalizado que após a primeira menstruação das meninas, isso significa que elas devem interromper os estudos, por conta de todo esse processo que eu já trouxe para vocês anteriormente. Então, esse documentário ele fala sobre a forma que é conduzido o processo educacional dessas mulheres por conta da presença da menstruação. E esse documentário retrata essa realidade que eu já falei anteriormente, de que a maioria dessas meninas elas mal vão ter acesso a algum pano rasgado, a alguma folha, elas usarem folhas, gente, cinzas, para impedir que esse sangue menstrual faça sujeira, como ainda tem mais esse tabu, né, de que o sangue é sujo. E o documentário mostra a criação de uma máquina que produz absorventes biodegradáveis e como essa produção, essa distribuição vai se dar para outras cidades e como isso vai mudando o processo de acesso dessas mulheres à educação, né, e consequentemente uma ascensão social e uma mudança nos paradigmas, né, nos padrões. Claro que quando a gente perpassa nesse tema da menstruação e de todo o processo de reclusão e de retirada dessa mulher da sociedade, a gente fala muito do encaminhamento de como o machismo vê isso, de como existem falta de políticas relacionadas a isso. Mas a mensagem que eu queria deixar é essa, é que nós podemos fazer um pouquinho para trazer essa informação para muitas mulheres, né? Eu acolho e agradeço a todos os relatos que eu recebi sobre as menarcas, acolho a história de cada uma de vocês, me ponho à disposição para dar todo o suporte necessário, né? Para ser também ferramenta de disseminação dessa informação e de que juntas mulheres nós podemos ser mais fortes. Unidas somos mais fortes. Gratidão e boa noite para todas.